Oi, homens, meus filhinhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, o seu professor de Química. E claro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Oi, homens, meus filhinhos, é a observação, viu? Para quem está assistindo meu canal pela primeira vez, quando eu falar oi, homens, diretor, é a observação, garotinho e garotinha, para você ficar atento a essa dica maravilhosa. Meus nobres, hoje eu tenho um assunto extremamente importante e eu quero falar sobre DDP, a diferença de potencial. É um assunto que faz parte do conteúdo de pilhas e eletrólise, mas especificamente eu vou falar de uma DDP de uma pilha. Diferença de potencial para uma pilha é um processo onde a DDP ela tem alguns significados. Joga na tela, diretor, para eu falar um pouco de DDP nas pilhas. Gente, uma pilha, para ficar bem claro, é um processo onde ela converte energia química em energia elétrica, o qual essa energia química é uma reação de ox-redução, tá? Aquela reação de oxida quem perde, reduz quem ganha. Pois bem, quando essa reação converte em energia elétrica de forma natural, nós temos uma pilha. E essa energia elétrica, ela pode ser medida pela uma diferença de potencial, o que a gente chama de DDP. Olha só, o que é DDP? É a medida de volts, ou a força, que impulsiona a corrente elétrica de uma pilha. Lembre-se uma coisa aqui, que a pilha é um procedimento onde você vai ter um ânodo, onde o ânodo é o local onde tem a oxidação, quem está perdendo elétrons, e vai ter um cátodo, que é aquele cara que ganha elétrons. Isso é o procedimento de uma pilha, um procedimento espontâneo, tá? Nunca esqueçam, uma pilha é um processo espontâneo que converte essa energia de oxirredução em energia elétrica, tá? Aí, essa DDP, ela também pode se chamar de força eletromotriz, como está aqui, ó. A DDP é determinada pelos potenciais de oxidação e redução. Quanto maior a diferença, maior a força eletromotriz e a corrente elétrica gerada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é extremamente importante. A DDP em uma pilha, que fique bem claro, essa DDP em uma pilha, ela obrigatoriamente ela é maior do que zero. É maior do que zero. Aí você pode estar me perguntando, professor, como é que calcula uma DDP? Gente, uma DDP é o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando você for calcular a DDP, você vai pegar o potencial de redução menos o outro potencial de redução. Poxa, professor, como é isso? Dois potenciais de redução? Não, gente, porque assim, todo cálculo de DDP, você sempre vai pegar o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. É claro que quem tem o maior potencial de redução, de fato, é o metal que vai reduzir. Então, ó, deixa eu apagar aqui. Quem tem o maior potencial de redução, o metal vai reduzir. E quem tem o menor potencial de redução, o metal não vai reduzir, o metal vai oxidar. Então, as questões são muito claras. Ele nunca vai dar para vocês o potencial de redução e o potencial de oxidação. Pô, porque se ele fizer isso, é muito claro que você já tem quem reduz e você já tem quem oxide. Ele não quer isso. Ele quer que você identifique quem vai reduzir e quem vai oxidar. Então, por esse dado quantitativo, que é o potencial de redução, você vai identificar quem é o maior potencial de redução, ele quer reduzir. E quem tiver o menor potencial de redução, não é aquele cara que vai reduzir, é aquele cara que vai oxidar. Meu diretor, joga a tela só para mostrar esse quadro aí, para eles verem mais nitidamente. Eu tenho dois potenciais aqui. Um valor que você está vendo, que significa para nós que é maior, e o outro valor que vocês estão vendo, que significa que vai ser menor. Eu tenho o maior e eu tenho o menor. Olhando quem é maior e olhando quem é o menor, como é que eu faço o cálculo potencial? Primeiro, se esse cara aqui, ele é o maior valor que eu tenho, eu vou concluir que esse cara vai reduzir. E esse cara aqui que tem o menor potencial, ele não vai reduzir. Ele vai o quê? Oxidar. Sempre que tiver o maior potencial reduz, que tiver o menor potencial
oxida. Professor, mas calcule a DDP. Como é que eu calculo a DDP? Eu pego o maior, que é menos 0,04, com menos o menor, que é menos 2,87. Menos 0,4, menos com menos mais, e aí eu tenho que isso aqui é mais 2,83 volts. É a DDP da minha pilha entre o cálcio e o ferro. Entenderam, gente? Então você olhou os valores dos potenciais de redução, estabeleceu quem é o maior e quem é o menor. Cuidado com esses valores negativos, né? O cara pode pensar, né, diretor, menos 2,87 é maior do que menos 0,04. Não. Quem tiver mais próximo de zero é o que tem o maior valor negativo, né? Ele vai ter o maior valor. Então, menos 0,04 é maior do que menos 2,87. Então, quer dizer que menos 0,04, que é o ferro, é o metal que vai reduzir. Já o cálcio é o metal que vai oxidar. Aí, claro, você pode tirar outras conclusões. Quem reduz é o cátodo da pilha, é o polo positivo. Quem oxida é o ânodo, é o polo negativo. Mas isso aí fica para outra aula. O meu objetivo é você calcular DDP, diferença de potencial. Pega o maior, menos o menor. Vamos praticar em questão? E questão do Enem. Aqui a gente não brinca não. A gente mostra e faz questão do Enem. Beleza? Tranquilidade total? Então vamos para a questão do Enem. Vamos lá, cadê a questão do Enem, diretor? Deixa eu passar aqui no controle, porque no controle ele vai. O controle foi. Questão do Enem de 2021. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessário ao seu funcionamento. Então vocês estão vendo aí dispositivos eletrônicos, relógio, celular, câmera, carrinho de controle remoto, notebook. E ele fala, considere uma bateria que é construída pela associação em série de 3 pilhas. Ei, toda vez que falar de bateria, bateria é um somatório de pilhas. Baterias são várias pilhas que tem ali, não é uma não, é mais de uma. E ele disse, são 3, entre lítio e iodo, nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Primeiro, isso aqui é uma pilha. Isso aqui é uma pilha. E qual é o valor dessa DDP dessa pilha? Como é que eu faço? O maior, que é 0,54, menos o menor, que é 3,05. DDP de uma pilha mais 0,54 com 3,05, porque menos com menos, mais. Então, a DDP desta pilha deu 3,59 volts de uma pilha. Aí o cara fica agoniado, diretor. Sabe o que é que ele faz? Corre, olha aqui, 3,59, aí vê, celular. Cuidado, meu filhinho. A pilha é uma só, ele disse que é uma bateria de 3 pilhas. Então você vai pegar esta DDP que você tem aqui e vai fazer para a bateria. Onde a bateria, né? A bateria é 3 vezes a DDP. Então, ó, bateria vai ser igual 3 vezes a DDP. Então vai ser 3 vezes mais 3,59 volts. Vamos dar isso aqui quanto, meu diretor? Deixa eu ver aqui bem rapidinho. Vai ser 3,59 vezes 3. Eu tenho que isso é igual a 10,77 volts. É o somatório que eu tenho das 3 pilhas, tá? Com esse valor, eu tenho que a resposta é carrinho de controle remoto. É o que a nossa bateria de 3 pilhas de série vai poder ligar. Então a nossa letra é a letra D. Cuidado, você calculou a DDP de uma pilha. Ele falou bateria. Bateria é o somatório de pilhas. Então, peguei a DDP de uma pilha, multipliquei por 3, gerei uma DDP resultante ali e ali eu vi qual intervalo que se encaixava a minha questão. Pode ver, quando você pegar um controle remoto, você pega um controle remoto,
você vai ver que geralmente tem pilhas aqui, ó. Tem duas pilhas. Se eu quiser saber qual é a DDP que eu tenho aqui, eu pego o valor de uma pilha e somo as duas. E aí eu tenho a DDP necessária para gerar o controle remoto. Então, professor, isso é uma espécie de uma bateria? É uma espécie de bateria. A bateria é um somatório de pilhas, que nesse caso era uma pilha em série. Beleza, meus nobres? Espero que você tenha gostado dessa aula maravilhosa de DDP, o maior menos o menor potencial de redução. E até a nossa próxima dica. Fui!